graça e a paz. Estamos dando início a mais um devocional 365 dias. Então abre o teu coração e inclina os teus ouvidos, porque eu creio que Deus vai te alcançar através dessa palavra, assim como Ele tem feito com os demais devocionais. Então hoje eu vou estar falando sobre alguns capítulos do profeta Jeremias, o capítulo 7 ao capítulo 9, aonde esses capítulos revelam a condição moral do povo de Deus. Logo no início do capítulo 7, nós encontramos Deus repreendendo o seu povo por sua condição religiosa inútil. Por quê? Porque o povo, eles estavam praticando abominação contra Deus, como sacrificando seus filhos, adorando outros deuses e muitas outras abominações diante de Deus. E logo em seguida eles iriam até o templo, achando que indo ao templo, buscando ao Senhor, tudo estaria resolvido. E Deus ele repreende aquele povo dizendo que ele mesmo estava observando aquilo e que a verdadeira religião eles não praticavam, que era cuidar dos órfãos e das viúvas. E Deus, na sua infinita bondade, se demonstra como um justo juiz e ele fala qual era a base do julgamento que estava por vir. E a base era a sua própria lei. Porque havia uma lei, havia uma aliança. O povo, eles quebraram a aliança. Eles transgrediram as leis de Deus. E Deus, na sua longanimidade, ele dá tempo para aquele povo, para que eles se arrependessem. E Deus, ele garante, por causa da sua lei, que se houvesse um arrependimento, uma mudança, Deus restauraria a condição daquele povo e restauraria a sua terra. E logo em seguida, no mesmo capítulo, Deus ele mostra a condição dos sacerdotes. Estavam manipulando a lei ao seu favor, no capítulo 8. Havia uma manipulação da lei. E o profeta também revela o coração de Deus, onde a Bíblia fala que Deus estava entristecido por causa do pecado do seu povo. Porque é bem verdade que antes da cruz, o pecado fazia separação entre Deus e o homem. Mas só que após a cruz, por causa do sacrifício de Cristo Jesus, da sua obra consumada, a Bíblia diz que ele nunca nos deixa e que nunca vai nos abandonar, porque estamos agora em uma aliança fundamentada no sangue eterno de Cristo Jesus. Uma aliança inquebrável. Uma aliança feita entre Deus e o seu Filho Jesus, a qual a graça é maior do que o pecado. Só que a condição desse povo, debaixo da velha aliança, onde estavam debaixo de sacrifício de animais, o sangue de animal não tinha o poder de remover o pecado. Então havia essa separação. Havia essa Deus abandonar o seu povo quando eles desobedeciam à lei de Deus. E essa era a condição moral do povo, degradante. E Deus também vai pré-anunciar um exílio e uma destruição. Por causa da condição daquele povo de desobediência à lei, a destruição era iminente, o exílio era certo, o povo seria espalhado, assim como está escrito lá em Deuteronômio 28. Se eles desobedecessem às leis, eles seriam espalhados por todas as nações. Só que tem algo que me chama a atenção, que é um princípio que se aplica também a mim e a você, para que possamos termos uma vida bem-sucedida e uma vida de obediência ao Senhor. E essa vida de obediência, ela vem pela fé. Apóstolo Paulo diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E o interessante no capítulo 9, no versículo 23, eu vou estar lendo na versão NVT, nova versão transformadores, que diz o seguinte: assim diz o Senhor, que o sábio não se orgulhe da sua sabedoria, nem o poderoso do seu poder, nem o rico de suas riquezas. Aquele que deseja se orgulhar, que se orgulhe somente disto, de me conhecer e entender que eu sou o Senhor,
que demonstra amor leal e traz justiça e retidão à terra. Isto é o que me agrada, eu sou o Senhor que falei. Ou seja, o princípio é o mesmo. Se conhecermos a palavra, se dependermos do Espírito Santo e sua graça, para que possamos ter revelação da vontade de Deus, nós iremos andar em um caminho correto, em um caminho de justiça. E vamos ser guiados pelo Espírito de Deus e desfrutarmos de uma vida em abundância e uma vida de obediência ao Senhor. Então, sejam abençoados na prática da palavra.